Mário Pereira, natural de Itajaí, Santa Catarina, filho de José Luiz Pereira e Vera Maier Pereira. Engenheiro eletricista, radicado em Cascavel, Paraná, onde ingressou no MDB, sendo presidente do Diretório Municipal em 1975. Deputado estadual em 1982 e reeleito em 1986. Secretário de Estado de Administração e de Transportes. Eleito vice-governador em 1990. Assumindo por diversas vezes o governo do Estado, quando em 2 de abril de 1994, assumiu definitivamente até 1º de janeiro de 1995. Foi presidente da Ferroeste durante o governo Roberto Requião. Boa noite. Está no ar, Sala Exclusiva. Este domingo, dando continuidade à série de convidados, de entrevistados, mais um ex-governador, o ex-governador Mário Pereira. No comando do programa, na condução do programa, o jornalista, radialista Silvio Sebastiani, a quem nós vamos de imediato dar a palavra para fazer um acréscimo à sua biografia que acabou de ser anunciada. Nós queremos também para dizer que Mário Pereira, ex-governador do Paraná, atualmente é presidente do Diretório Regional do PMDB no Paraná. Então nós queremos saber de você, Mário Pereira, como é que você ingressou na vida política em Cascavel e no MDB de Cascavel? Olha, Silvio, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Eu fui eleitor em Santa Catarina, apesar de estar morando no Paraná desde o início de 1968, quando me formei em engenharia e vim para cá. Como eu era peão de trecho, eu era engenheiro-chefe de obras e mudava de cidade para cidade, não tendo uma para a qual pudesse transferir o meu título de eleitor, eu só transferi o título de eleitor quando saí dessa empresa de São Paulo, da qual eu era contratado, e montei com os sócios uma firma para mim em Cascavel, em 1973. Pois eu transferi o título para o Paraná e me filiei ao MDB. Em 74, me lembro que eu estava já nos palanques pedindo voto para o Leite Chaves, senador, para o Tolentino, hoje prefeito de Cascavel pela 2ª vez, deputado estadual, e para o Paulo Marques, que foi colega do Enéas durante muitos mandatos lá como deputado federal na Câmara dos Deputados. Então, e em 75, assumi a presidência do partido. Mário Pereira, para registro histórico, Mário foi deputado estadual por 2 mandatos, secretário de Estado, ao final, governador. Como Mário Pereira chegou ao governo do Estado? Ora, aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu fui deputado estadual em 82, muito bem votado, mais votado que Cascavel. Em 86 me reelegi muito bem. E o primeiro secretário convidado para integrar a equipe do Álvaro Dias fui eu. E, aliás, um fato muito curioso. Ele deu a entender para o Nilson Juarez, e o Nilson me chamou lá no gabinete dele, o Nilson era o presidente da Assembleia, que eu seria convidado para secretário dos Transportes, que era a secretaria mais ambicionada por todos que queriam fazer parte do secretariado. E eu estava, então, conversando com o Nilson, e junto estava o prefeito de Três Barras, o Hélio Laurindo. E eu disse, puxa, Nilson, seria excelente, essa secretaria era ótima e tal. Eu havia dobrado com o Nilson candidato a deputado federal, e eu a estadual em 86, assim como dobrei com o Enéas em 1982, em Guaraniaçu. Mas aí eu disse para o Nilson o seguinte, agora, o que eu me sentiria desafiado mesmo, entusiasmado, é se o Álvaro me convidasse para ser secretário de administração. Bom, o Nilson deu uma gargalhada, tamanha a bobagem que aparentemente estava eu a dizer, trocar a Secretaria dos Transportes pela Secretaria da Administração. O Hélio escutou aquilo, no outro dia falou para o Álvaro, que eu havia dito, e o Álvaro me convidou para a Secretaria da Administração. E eu me dediquei de corpo e alma à Secretaria. Eu trabalhei como nunca na Secretaria da Administração, e a única vez que o Estado do Paraná não teve aumento no quadro de pessoal foi quando eu fui secretário da Administração, sem nunca ter feito uma política de demissão em massa, mas com monitoramento permanente, com controle diário sobre a movimentação de funcionários em todos os órgãos, autarquias, empresas públicas, enfim, a administração direta do Estado.
E eu acho que isso acabou me dando créditos, eu comecei a ficar bem, o Álvaro me deu força, e eu era candidato a deputado federal, que nas listagens que saíam, quase todos admitiam que eu seria dos mais votados do PMDB. E aí o Requião insistiu comigo para que eu fosse vice. O Álvaro queria o Gabardo, mas o Requião não queria, queria que fosse eu. Os deputados federais se reuniram e fizeram um apelo, por unanimidade, uma decisão deles, que eu fosse o vice. Ora, o Richa estava na frente, todo mundo achava que o Richa ganharia a eleição no primeiro turno. O Requião estava numa posição muito ruim naquela altura do campeonato, pelas pesquisas. Essa foi a eleição de 1990. 1990. Mas eu me senti desafiado também por uma candidatura a vice-governador. E aceitei. Por convite do Requião, aliás, até um convite por insistência, porque eu era um deputado, era um candidato com a certa, claro que eleição não há nunca eleição ganha nem perdida, podia não me eleger, mas tudo levava a crer que eu teria uma eleição folgada para federal. E aí saí vice. E aí o Requião depois renunciou o mandato para se candidatar a senador e eu assumi em definitivo o governo. Mário Pereira, vamos voltar então um pouquinho dessa história. Vamos falar sobre na Secretaria de Administração. O que foi a sua marca na Secretaria de Administração? O que você deixou assim, que marcou mais a sua presença nessa secretaria? Olha, eu quero te dizer que foi um projeto desenvolvido por nós, pioneiro no Brasil, e que influenciou o Ceará, que copiou esse projeto, e que eu acabei fazendo palestras em vários estados brasileiros sobre esse projeto que chamava-se Orçamento Discriminado de Recursos Humanos, que rapidamente eu digo como funcionava. Na administração pública não se sabe dimensionar a real necessidade de servidores em cada repartição pública, porque não se tem instrumentos que possibilitem medir o volume de serviço. Esclarecendo, imagina você entrar numa repartição pública, tem alguém compulsando arquivos, alguém atendendo no balcão, outro atendendo no telefone, alguém tomando um cafezinho, e chega um cidadão qualquer na porta e pergunta para qualquer funcionário: ô, cidadão, quanto de serviço vocês fazem aí? Ora, ninguém faz uma pergunta dela porque não tem resposta. Ora, se não se sabe qual é o volume de serviço, como dimensionar a real necessidade de servidores? É algo difícil no setor público, no setor privado, e quase impossível era no setor público. Pois olha, nós levamos 1 ano e meio desenvolvendo uma metodologia que permitia medir o volume de serviço medir a produtividade média de cada servidor, quanto ele era capaz de fazer, e com isso dimensionar a real necessidade de servidores em cada repartição. Eu fiquei 3 anos, porque depois me desincompatibilizei para ser candidato a vice-governador. Nós ficamos 3 anos fazendo isso sem parar. Resultado, o Estado diminuiu o número de funcionários, porque nós pudemos remanejar. Porque quando se diz assim, o governo tem muita gente, por que não remaneja? Ora, se o governo não sabe aonde é necessário, aonde está sobrando, onde é necessário, vai remanejar o quê? De repente quer remanejar falta de pessoal? Não é possível. Então, isto foi algo mais desafiante e mais gratificante que eu tive em toda a minha vida pública, dotar o serviço público de um instrumento que permite o dimensionamento. Mário Pereira, com essa experiência de ter sido secretário de administração e com toda essa atividade que desenvolveu nessa secretaria, certamente isso o coloca como um homem que conhece bem a problemática do funcionário público. E, basicamente, a Secretaria da Administração de Recursos Humanos atende a questão do funcionário público. O grande reclamo hoje, o que se mostra dolorido com relação ao funcionário público hoje, e é de onde vem esta angústia do funcionalismo, que já foi mencionada aqui em outros programas, não é, Silvio? É que eles se encontram hoje com 2 questões reivindicatórias. Uma, que é a salarial, e a outra, que é a questão de aprimoramento, de qualificação, de produtividade do próprio funcionário. O que está acontecendo com o funcionalismo público do Paraná hoje? Olha, eu acho que os governos não têm dado a atenção devida à questão de pessoal, e que é fundamental essa atenção para a administração pública. Por quê? Porque de tudo que o cidadão paga de imposto, 70% a 80%, dependendo dos estados, aqui no Paraná, hoje passou de 70%, antes era abaixo de 65%, mas imagina, 70%, 75% de todos os impostos vai para pessoal.
Tem mais aí 15% de 10, 12% de custeio, 80 e tantos, mais o pagamento da dívida, 90 e pouco, e sobra muito pouquinho para investimento. Todo mundo fica aí atento à corrupção em investimentos, a que a obra saia mais barata, para essa Na sua Agora, opinião, há um descaso da autoridade com relação à falta de atenção para com a máquina que consome todos os recursos. O Estado acaba se esvaindo em si próprio. E os funcionários ganhando mal. Por quê? Porque se aumenta indefinidamente o número de funcionários. Tem que brecar. E para brecar tem que se dedicar. Tem que se dedicar e com instrumentos que permitam ter resultado. Porque não pode simplesmente fazer o que o Collor fez, desmanchar a máquina pública, o serviço público para e de repente tem que contratar todo mundo. Tem que ser com competência. Eu acho que falta isto no serviço público. Nós vamos fazer um breve intervalo e retornamos em seguida com o nosso convidado, o governador Mário Pereira, e sala exclusiva. Voltamos com sala exclusiva, hoje com a presença do ex-governador Mário Pereira. Nós discutimos no bloco anterior, ao final do bloco anterior, a questão de recursos humanos, de funcionalismo público, em razão do fato do Mário Pereira, antes de ser vice, de ser governador, ter sido secretário da administração no governo do estado do Paraná. E para, quem sabe, concluir essa questão. No domingo passado, o nosso convidado foi o ex-governador também, Roberto Requião. E fez uma denúncia que me pareceu séria, que me pareceu grave, não só porque, a ser verdadeira, é lesiva ao erário público, mas é lesiva também à moralidade. Disse aqui o ex-governador que se pratica hoje na administração, no governo do Estado, o que ele chamou de comércio de função gratificada. E rapidamente explicando o que disse aqui o Roberto Requião. Antigamente o funcionário ganhava o seu salário, se tinha uma chefia, uma função gratificada, ganhava, dei um exemplo, uma cantineira ganha R$200 de salário e R$30 por ser chefe da cantina. E como tinha TIDE, tempo integrado de dedicação exclusiva, ganhava mais 30. Então 230 mais 30, 260. No atual governo se teria feito uma modificação e que a coisa ficou o seguinte, 200 mais 30 e dobrava em cima disso, 460. A partir daí se começou uma comercialização. E o exemplo que ele deu, o agrônomo que ganha 5 mil, ganharia 5 mil, mais os 30 de gratificação e passaria, ao final, com a tal da TIDE, ganhar R$10.060. E isso estaria causando o comércio dessas funções gratificadas. Olha, eu não tenho conhecimento de que há comércio. Agora tenho conhecimento de uma reinterpretação da lei dada pelo atual governo, em que a gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva, que antes era dado até 100% sobre o vencimento do cargo em comissão, agora é dado sobre o vencimento do cargo efetivo. Quer dizer, uma cantineira do Estado tem o cargo efetivo de servente, né, de cantineira, ganha R$200 de vencimento. Tem um cargo em comissão, para usar o exemplo usado no programa anterior, de R$60. Então ela poderia ganhar, ou 30 mais 30, 260. Agora ela ganha o 30 mais 100% sobre 200, não sobre 230, sobre 200, então daria 430. Isso é um fato. Agora, os 5 mil já é um exagero, porque primeiro que não tem agrônomo ganhando de vencimento 5 mil. Mas isso é um erro de interpretação na minha avaliação.
não pode dar sobre o tempo integral 100% sobre o vencimento do cargo efetivo, e sim do cargo em comissão. E isso está onerando os cofres públicos. E não é só isso. Mas é prática atual. É prática atual. É prática atual. E mais, eu acho que o governo atual errou muito na área de recursos humanos. E isso está criando dificuldade ao governo. Eu vou dar alguns números. Veja bem, a arrecadação do governo do Estado em 1995 foi a maior arrecadação da história do Paraná, superando, inclusive, o ano de 1986 com o Plano Cruzado. A maior arrecadação foi 40% acima de 1994. Em 1994, quando eu fui governador por 9 meses, nós arrecadamos por volta de 2 bilhões e 300 milhões. Neste ano, o ano passado, agora de 95, já no atual governo, a arrecadação pulou de 2.300 para 3 bilhões e 100 milhões de reais. Portanto, 800 milhões de reais a mais. Ora, o aumento dado por funcionalismo, a receita subiu 40%, mas o aumento foi de apenas 21%, 10 mais 10%. Isso foi, o funcionário público ganhou 10% em março e 10%, parece que, não sei se é agosto, por aí, 10 mais 10, 21. Portanto, abaixo do incremento da arrecadação, que foi 40%, e eles tiveram aumento de 21%, abaixo dos 40%, e, aliás, abaixo, inclusive, da inflação, que foi 23%. Pois muito bem, então, que conclusão a gente poderia tirar dos números que eu estou aqui colocando? Que sobrou muito mais recurso para investimento. Aí que está, não sobrou. Este é que foi o erro do governo neste ano de 95. Nós, em 94, em despesas de capital, quer dizer, investimento, despesas de capital, como é chamada essa rubrica do orçamento público, nós gastamos, ou nós investimos 430 milhões de reais. Em 94, né? Em 95, apesar de todo esse incremento que eu já falei, o investimento foi 70 milhões abaixo. Apenas 360 milhões. Por erros na política de custeio, tanto de pessoal como outros custeios. Eu acho que o governo se engessou no ano de 95. Mas, governador Mário Pereira, como é que você deixou as finanças do Estado em fim de 94, quando entregou o governo ao Jaime Lerner? Olha, as finanças estavam em ordem. É claro que sempre tem contas a pagar, o Estado não para, não breca as obras no dia 31, ele fecha para balanço para começar um Estado novo. Não, o Estado tem algumas coisas para pagar, é sempre... Mas quem melhor... Tinha. Estavam as contas em dia. Quem disse isso? O próprio atual governador Jaime Lerner. Nós falamos isso, perguntamos isso, só porque, e voltamos um pouquinho ao assunto anterior, quando o ex-governador e senador Roberto Requião falou aqui, alguns funcionários me chamaram, olha, ele falou que o funcionário era um agrônomo do Estado, ganharia 5 mil reais por mês. E aí ele contestava o senador, dizendo que o agrônomo do Estado não ganha 5 mil reais por mês. Mário Pereira, tem ideia quanto ganha um agrônomo do Estado hoje? Eu me distanciei um pouco desses números, né? Mas um agrônomo do Estado não deve ganhar o agrônomo da administração direta, né? Não um agrônomo que trabalha no Banestado, por exemplo. Deve ganhar, no final de carreira, por volta de R$ 1.500. Isso me chamaram a atenção. E como é que se resolve a questão do funcionário hoje? Bem, mas eu estou afastado desses números. Como proposta, né? Evidentemente. Lógico. Não, eu estou afastado desses números, de repente eu digo uma Lógico. coisa. É que eu acho que é mais ou menos isso, estou vendo pelos engenheiros do DR que ganham mais ou menos isso, no final da carreira. E como é que resolve? Resolve da forma que eu disse, isso aí não tem milagre, isto é com perseverança. O serviço público, basicamente, necessita da perseverança, da persistência, do interesse, do entusiasmo e da perseverança. Ninguém administra assim, episodicamente. A questão do custeio é o monitoramento permanente. É você controlar o que está se gastando com diária, com gasolina, com água, com luz, com telefone, e com pessoal, com diárias. Enfim, tem que ter esse controle. Se não tiver o controle, o dinheiro escapa pelos vãos dos dedos. Você desaparece e você não tem recurso. Na verdade, o funcionalismo, isso é indesmentível. Diminuiu o seu
vencimento real com relação ao governo anterior, porque não acompanham nem a inflação deste ano. Mário Pereira, secretário da administração, antes de chegar ao governo, mas também, em seguida, secretário dos transportes. O que você não quis ser na primeira vez, acabou sendo a segunda vez. Como está a malha viária do estado do Paraná? Está boa. O que é preciso ser feito? Olha, eu acho que tem que continuar com uma atenção total para manutenção, para conservação. Nós temos uma boa malha viária estadual, uma boa, em quantidade, uma boa malha rodoviária no estado, pavimentada, estadual e federal. A federal está aí, todos sabem, todos que transitam pelas estradas, trafegam pelas estradas, sabem que de norte a sul do país as estradas federais estão acabando, é um patrimônio que está desaparecendo do Brasil por falta de conservação. Primeiro de tudo é a conservação. É a atenção especial para com a diretoria de conservação do DR. Foi o que nós fizemos. Nós desenvolvemos o programa BID4 e eu até brincava. Quando eu assumi a secretaria, eu dizia o seguinte: se no final do governo alguém encontrar um buraco sequer numa estrada de responsabilidade do Estado do Paraná, ganha um FUC. Aí desmenti até para não ser processado aí, porque de repente encontraria e queria que eu pagasse mesmo. Mas aquilo estimulou então, os engenheiros do DR, a estrutura, e na verdade nós estamos com a malha muito bem. Agora, a rigor, o Paraná não precisa de e o atual governo está investimentos. continuando nesse aspecto, porque eles continuam a desenvolver aquele programa que nós iniciamos, o BID4. Nós não precisamos de grandes investimentos, então, na malha viária, que corresponde à responsabilidade do Estado. Hoje não temos essa necessidade. Temos alguns investimentos que têm algumas duplicações que são necessárias daqui para frente, serão necessárias. O Silvio Sebastiani já está pronto para largar o trem, mas a ferroeste que ele quer te perguntar é daqui a pouco. Tá bom. Nós temos como hábito trazer alguns convidados que dirigem perguntas ao nosso convidado que está aqui no estúdio. A primeira pergunta dessa noite é da responsabilidade do deputado estadual Valdir Rossoni, que é líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná. Senhor Mário Pereira, o senhor mantinha um relacionamento estreito e uma lealdade muito grande com o governador Roberto Requião, enquanto o senhor desempenhava o papel de secretário de transportes do seu governo. O que nós queremos saber é o que houve realmente e quem não cumpriu o acordo. E por que é que o governador Requião, quando fala sobre a sua pessoa e a sua personalidade, usa adjetivos pesadíssimos e não aconselháveis? Nesse bloco? Pode falar. Responder no outro bloco. Olha, nós tivemos uma briga muito pesada mesmo. Eu e esse cidadão que se elegeu senador. Ele... A ponto de deixá-lo por alguns instantes emudecido. A ponto de escolher palavras aqui, que eu não quero voltar com agressões. Mas o Paraná todo acompanhou uma briga com acusações de lado a lado muito pesadas. E em maio do ano passado, isso a partir de outubro de 94, mas em maio do ano passado, no final do mês de maio, no dia 28 de maio, estava marcada a convenção do PMDB. E ele se candidatou a presidente estadual do PMDB e eu também. E nós fomos com a campanha correndo todo o estado, com agressões de parte a parte, infelizmente, com agressões muito pesadas. E o PMDB livremente escolheu o seu presidente. Eu ganhei a eleição e dei por encerrada, da minha parte, essa briga. Porque o PMDB, que acompanhou toda aquela história, me escolheu até por uma larga margem. E agora, na verdade, o que interessa é o crescimento do partido que eu presido no Estado, o PMDB, e não de alimentar discussões desse tipo que só enfraquece o partido. O partido não quer isso, o partido quer unidade. E nós todos estamos trabalhando para construir a unidade e para construir a vitória do PMDB nas eleições, que, aliás, eu não tenho dúvida. E que o senador também está correndo o Paraná, buscando ajudar companheiros para ganhar as eleições. Portanto, se por um lado nós temos uma briga pessoal, por outro, o PMDB nesse momento fala mais alto. A disputa já houve, agora é todos em favor da vitória.
Mário Pereira, houve a disputa, junto com o Roberto Requião, você ganhou a presidência do partido. Eu pergunto, você tem o partido, está nas rédeas, estão nas suas mãos, a direção efetivamente do PMDB do Paraná? Esta sim, fica para o outro bloco, porque agora nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos com sala exclusiva. Esta noite, tendo a satisfação de contar com a presença, como nosso entrevistado, nosso convidado, do ex-governador Mário Pereira. Na condução desse programa também, o analista político Silvio Sebastiani, que havia endereçado uma pergunta quando fizemos o corte para o intervalo. Não, eu queria saber do Mário Pereira, ele ganhou a convenção do PMDB o ano passado, e se ele tem o partido nas rédeas, está na mão dele, está segura, a direção do partido está firme, com toda a liderança. Olha, Silvio, eu não tenho esse tipo de preocupação. Tanto que quando ganhamos a eleição, oferecemos vagas na executiva para a chapa derrotada, que era encabeçada pelo Requião. Imediatamente, no dia da vitória, eu ofereci a vice-presidência para o Elias Abrão, que era do grupo do Requião. Eles não quiseram participar. Tinham certeza da vitória, não certo, ficaram constrangidos, perderam, não quiseram participar. Então foi toda a executiva da nossa chapa. Então é óbvio que o comando não há nem por que ter alguma dúvida. Mas eu não tenho essa preocupação, porque preocupação é essa de mandar, isso é coisa para cacique. E eu fui eleito presidente do partido e não cacique. Nós trabalhamos o máximo em conjunto com os companheiros. Não tomamos decisões individualmente, sem antes consulta, reunião. Nós fazemos um trabalho ali de parceria e está indo bem o partido. Eu acho que a forma de conduzir é essa, porque todos se sentem valorizados, afinal de contas, todos trabalham, não ganham nada para ter um cargo no partido. Ora, se não tiver nem a consideração do presidente, que chame todos a participar, a opinar e a trabalhar, acaba o partido ficando sozinho. Então nós trabalhamos assim. Mas não há nenhuma... A gente tem aí o controle tranquilo. Mário Pereira procura passar a imagem de tranquilidade, né, no PMDB, o que não é verdadeiro e nem é bom. O partido muito tranquilo também fica xoxo, mole e acaba se esvaindo e não chega a lugar nenhum. Mas o deputado Gossoli até colocou uma dissensão, na sua pergunta, uma dissensão à vida entre o Mário Pereira e o Roberto Requião. O governo Requião, complementado pelo Mário Pereira como governador, deu fim ao ciclo de governos do PMDB iniciado lá atrás com a eleição do José Richa. Há quem diga que não se terminou apenas o ciclo, que se terminou também a era de poder do PMDB no Paraná. Não sei. Os analistas políticos, alguns opinam assim. Eles também dão como responsabilidade palpável do Mário Pereira, governador, a derrota na eleição de 94, quando o PMDB se aliou ao PP e candidato foi o Álvaro Dias a governador e o Maurício Fruit a vice. O que tem de verdade nisso? Olha, eu acho que a culpa é de todos nós do PMDB. Eu não posso me excluir de responsabilidades pela derrota, sob pena de até poder parecer que eu não participava do partido. Eu participo, sempre participei, logo tenho responsabilidade também na derrota.
Eu acho que a derrota começou lá atrás com essa divisão de partido, que, aliás, nisso eu não tenho responsabilidade. Fui sempre contra a possibilidade, essa coisa de criar um partido, uma linha auxiliar, como foi a intenção inicial de criar o PP. Eu fui sempre contra. Eu acho que isso é um erro. Segundo, havia e as pesquisas indicavam, nós tínhamos isso, uma clara intenção do eleitorado de mudar. O mesmo grupo estava no poder há 12 anos. Havia uma vontade da população de mudar as pessoas. E nós viemos com o Álvaro de candidato, que caracterizava mais do que qualquer um outro candidato a continuidade, porque ele era a própria continuidade. Já havia sido governador e voltava a se apresentar aos paranaenses. Foi um bom governador, saiu com altos índices de popularidade, mas é que ele era a continuidade. E a população quer mudar. Aliás, graças a Deus, a população sempre quer mudar. Porque isso é a essência da democracia. É uma das vantagens da democracia que caracteriza esse regime, é a alternância no poder. Ora, nós não temos aqui um partido mexicano para se eternizar no poder. Nós somos do partido mais antigo de vida legal no Brasil. Um partido que lutou pela liberdade, pela democracia e pela justiça social. Um partido que tem, mais do que escrito no seu programa, o sentimento do militante em favor daquele que mais necessita de ajuda. É o sentimento da justiça social nesse país de concentração brutal de renda, considerado pela ONU um dos países mais injustos do planeta Terra. Pois o PMDB não acabou seu ciclo. O PMDB interrompeu o seu governo no Paraná, aliás, ótimos governos, numa época de muita dificuldade, diferente do que está acontecendo hoje no Brasil. E vai voltar, porque o sentimento de solidariedade e a luta pela justiça social terá que ter continuidade no país para que nós deixemos de ter essa classificação que nos envergonha, dada pela ONU, de um dos países mais injustos do planeta. Mário Pereira, qual foi sua participação no seu 10 meses de governo, nos investimentos que são hoje as atrações aqui no Paraná? O senhor teve alguma participação ativa nesses investimentos que hoje estão vindo para o Paraná? Não, da Renault não tive nenhuma participação. Não, outros investimentos. Não, veja bem, eu trouxe para o Paraná, naqueles nossos 9 meses, o Wolfgang Sauer, que havia sido presidente da Volkswagen e da Latina, como é? A Autolatina, que era a junção da Volkswagen com a Ford. Ele veio aqui, ficou meses conosco, desenvolvendo propostas de incentivos fiscais e outros tipos de incentivos que pudessem atrair investimentos. Olha, eu tinha um período muito curto, mas eu tinha que preparar e estudar isto. Uma das nossas propostas, por exemplo, eram as empresas regionais de participação. O atual governo montou aí o Instituto de Desenvolvimento, que nada mais é, com a participação do BRDE, que uma espécie de empresa de participação. E agora até li nos jornais por esses dias que estão pensando em montar em Londrina também. Pois isso é uma proposta que nós desenvolvemos, eles estão alterando, é natural que modifiquem, e sempre de preferência para melhor, mas isso nós fizemos. Agora, veja bem, é necessário, para se analisar essa vinda de investimentos, analisar em que contexto isso ocorreu. O PMDB governou o Paraná na década de 80, em que os economistas chamam de década perdida, porque nenhum investimento externo de porte veio para o Brasil, não para o Paraná. Desde 1972, quando a Fiat veio para o Brasil, nenhuma outra indústria automobilística japonesa, americana ou europeia se instalou no Brasil, não no Paraná, em nenhum estado do Brasil. Porque o Brasil, em 73, com o choque do petróleo, passou a gastar 80% do produto da sua exportação para importar petróleo. Hoje gasta menos, ou por volta de 10% na importação de petróleo. Com o real, a possibilidade de estabilização da economia, as indústrias automobilísticas e outras voltaram-se para o Brasil e vão investir aqui. Assim, já essa estatal francesa, aliás, até uma empresa estatal, se fala tanto em privatização, pois é uma empresa estatal francesa que vem investir no Paraná, a Renault.
resolveu, veja bem, não foi o governo do Paraná e foi lá e convenceu os franceses, o governo da França, a fazer uma fábrica no Brasil. Não, não foi isto. Os franceses decidiram investir no Brasil em função do Mercosul e, ao decidir vir para cá, tinham que se colocar em algum lugar. São Paulo, Paraná ou Rio Grande do Sul. E o São Paulo tem muita gente já fugindo em função das dificuldades do ABC, sindicais e tal, da atuação muito forte dos sindicatos. E o governador Lerner há que se reconhecer que foi competente na gestão aí de todas dessas tratativas para trazer a Renault para cá. Eu acho, aliás, eu acho que o governador Lerner, que foi competente em não deixar a Renault ir para o Rio Grande e vir para cá, ele vai ter sucesso na atração de outros investimentos, porque faz o jeito dele. O que eu acho que ele precisa cuidar mais também é da máquina, é dos serviços aí, porque traz a Renault, mas tem que cuidar da educação, da saúde, do transporte, da segurança, tem que cuidar da máquina para sobrar dinheiro para investimento, porque de repente não vem mais, porque a estrada começa a deteriorar, não tem dinheiro para investimento, a saúde piora. Então, nesse aspecto, eu acho que o governo está engessado. Falho, porque eu já analisei. Mas nessa questão da atração de investimento, eu acho que o governo foi bem com relação à Renault. Mário Pereira, vou fazer um convite. Vamos voltar a conversar um pouco sobre o partido que você preside no estado do Paraná, sobre o PMDB. O PMDB, que postura tem? É um partido que apoia o governo, é um partido em oposição ao governo, e me permita, então, uma expressão mais popular, ou é tico-tico no fubá? A nível nacional ou a nível estadual? Aqui no estado. Não, a nível do estado está na oposição. Tanto é que agora nós fechamos questão, na próxima semana vai ser analisado o veto do governador Lerner sobre um artigo, ele apôs o veto, vetou um artigo de uma lei que autoriza vender a ação da Copel, ele vetou o artigo que põe um preço mínimo. No mínimo, teria que ser vendido a 50% do valor patrimonial. O PMDB concordou com isso. Mas o governador vetou, e agora a Assembleia vai apreciar o veto. Nós fechamos questão. Os deputados que não seguiram... Mas declaradamente tem 3 deputados, ou 4 deputados estaduais, que anunciam que não vão acompanhar essa decisão do partido. Bom, vamos ver, porque... Não, anuncia-se. Eles proclamam. Não sei se eles proclamam, eu não vi ainda proclamação pessoal de nenhum deles. Mas através da imprensa eu já vi, Mário Pereira, através da imprensa eu já vi declaração de alguns deles, dizendo que eles vão votar a favor do governo, que sempre votam a favor do governo e que não vão participar, assim, do processo MDB de oposição à situação do PMDB. Pois olha, eu quero dizer o seguinte, a questão está fechada. Fechada estatutária. Aí eu volto na rédea do partido. Então, aí que tem que segurar a rédea do partido. Eu quero dizer o seguinte, com toda a tranquilidade, Ernesto, que eu procuro sempre transmitir com quem eu convivo, para quem eu convivo, eu quero dizer o seguinte, a questão está fechada. E o Estatuto reza o seguinte, se um deputado não seguir a orientação do partido e da bancada, numa questão fechada, o líder da bancada comunica ao presidente do partido a atuação do deputado que não seguir essa orientação. Sim. O presidente envia para a comissão de ética que processa. E a punição vai até a expulsão. Então eu quero dizer o seguinte... Mas já houve uma ata determinando aos deputados? Não, já. Uma ata, tudo? Eu digo o seguinte, com muita tranquilidade, a gente faz a coisa com muita firmeza. Certo. Sem grito, sem agressão verbal, mas firme. Olha, é uma dureza serena. É uma dureza serena. Permite repetir. Porque eu acho que tem que ser assim. Porque, veja bem, um partido enfraquecido, que não tem deputado, que siga a orientação, contribui para o enfraquecimento da democracia. O país necessita de partidos fortes. Porque nós temos aí 30 partidos, o deputado não quer, está incomodado no PMDB, cai fora, sai. A gente gentilmente pede que saia. Mário Pereira. Mas serão, se for o caso, punidos, porque a comissão de ética está formada no PMDB. E aí é com dureza. E não tem meia volta. Não tem meia volta. Esses deputados do PMDB, não, se entenderem de votar
a favor do veto governamental na questão da Copel sofrerão todos esses procedimentos e chegarão à expulsão. Não poderá chegar à Não expulsão. tenha você, Enéas, Silvio e telespectadores nenhuma dúvida. Vamos chamar mais um convidado para fazer uma pergunta ao nosso convidado dessa noite. Vamos trazer, Mário Pereira, o jornalista Carlos Alberto Pessoa. Mário Pereira, você não considera melancólica a perspectiva de disputar uma eleição para a Prefeitura de Cascavel, depois de ter governado o Estado do Paraná durante 9 meses? Isso não equivaleria a, depois de disputar uma Olimpíada, ter que participar de um jogo amistoso em caráter beneficente? Pois olha, nego Pessoa, eu acho que não é diminuir. Porque eu teria o imenso orgulho e satisfação em poder ser prefeito da minha cidade de Cascavel. Mas eu estou com dificuldades, eu assumi compromissos com o PMDB estadual, estou sendo cobrado por isto. Muitos acham que eu devo ir lá, porque seria o nome hoje com mais possibilidades para o PMDB permanecer mais 4 anos, já está há 14 comandando Cascavel. Mas eu estou com problemas pessoais e problemas da administração do nosso partido no Estado no ano eleitoral. É provável que eu não venha a ser candidato, impedido por estas questões. Mas lhe digo, Pessoa, provavelmente não serei candidato, mas vou ficar um pouco frustrado de não disputar uma eleição na minha cidade. Mário Pereira, ex-governador do Estado do Paraná, nosso convidado dessa noite em sala exclusiva. Mais um pequeno intervalo e rapidamente voltamos para a continuidade do programa. Sala exclusiva, essa noite estamos conversando, dialogando com o ex-governador do Estado do Paraná, Mário Pereira. Nós estamos já no último bloco, vamos tentar esgotar algumas questões que talvez tenham ficado pendentes, Silvio. Alguma coisa? Tem Ferroeste. Mário Pereira foi presidente da Ferroeste, quer dizer, deve ter muita coisa para contar sobre a Ferroeste, o trabalho que deu para concluir a Ferroeste. Como secretário da administração e depois como governador. Como governador. Secretário de Transporte. De Transporte. Secretário de Transporte, presidente da Ferroeste e governador e homem de Cascavel. Quer dizer, tudo isso é importante em termos de Ferroeste. Nós queríamos saber, a Ferroeste lhe deu prazer? Deu prazer, porque a Ferroeste é uma reivindicação muito antiga da região. A Ferroeste é a capacidade que o Estado terá de competir com São Paulo, que tem a hidrovia do Tietê-Paraná. A Ferroeste é a capacidade do Paraná de conseguir de continuar dirigindo para o porto de Paranaguá, que é o melhor porto do hemisfério sul do planeta Terra, em condições naturais, toda a produção do Mato Grosso do Sul. A Ferroeste é fundamental para a economia do Paraná. Ora, fazer uma obra dessa, comandar uma empresa desse porte, e fazer com que acontecesse num curto período de governo essa obra é algo que realiza qualquer um. Eu me sinto realizado sob esse aspecto, porque são aí 15 milhões de metros cúbicos que foram feitos num governo. Nós fizemos toda a terraplenagem. Ficou, é claro, alguma coisa. Quanto custou essa obra? A Ferroeste foi perto de 300 milhões de dólares investidos na Ferroeste. Uma coisa fantástica. A velocidade que isso conseguiu dar nessa obra, o que foi feito num governo, imagine, não começou no primeiro ano do governo do Requião, começou no segundo ano do governo, na metade para o fim do segundo ano. E nós
terminamos toda a terraplenagem, que é o pesado, né? Mas e o que compramos os E trilhos. não está funcionando por quê? Não, O que porque está vendo? não, O que está peraí. vendo? Não, nós não Me terminamos a Ferroeste. perdoe o tom da pergunta, mas é um trabalho que foi muito alardeado, Certo. muito comentado, noticiado, pela importância da obra. Indiscutivelmente, o Paraná precisa disso. Mas, ao final do seu governo, ao final de 94, Mário Pereira, governador, fez a festa de inauguração da Ferroeste. Não é? fiz. E que o trem chegaria em Cascavel. E chegou. Apitando, e chegou. O que fizeram com o trem e o que fizeram com o apito, que sumiu tudo isso? Bom, né? deixa eu te... Levaram o apito embora. Veja bem, ora, eu sendo de Cascavel, tendo tido a oportunidade de ser governador, fazendo a Ferroeste, que nos meus 9 meses de governo consumiu, em média, 10 milhões de dólares por mês. 10 milhões de dólares por mês. Pois muito bem, nós conseguimos terminar a terraplenagem, avançar com os trilhos até na divisa de Catanduvas com Cascavel. E o trem podia ir, não uma composição completa, mas aqueles trens de serviço, trem de linha, podia chegar. Aí eu disse, eu não vou perder essa oportunidade, essa satisfação, de depois de tanto esforço, chegar em cima do trem e atravessar a divisa do município de Cascavel. E nós fizemos isso. Mas por que não foi inauguração? Porque não estava pronta. Mas chegou o trilho lá. O que faltava? Então aí eu te digo, para o apito ser definitivo, falta sinalização, comunicação, fazer o terminal de Cascavel, que é um trabalho grande que esse governo fez. Está terminando, não terminou ainda o terminal de Cascavel. Concluir a colocação de trilhos dali da divisa até Cascavel. Faltava aí uns 30 quilômetros. Mas o trilho a gente chegamos a lançar 5 quilômetros num dia. Porque os domentos estavam feitos, o trilho comprado, é só colocar em cima, isso foi faltando. Mas depois de colocado o trilho, tem todo um processo de alinhamento do trilho, de máquinas que levantam o trilho e injetam e colocam a brita por baixo do trilho para formar o colchão de brita. Essas coisas não estavam prontas. Estava faltando ainda alguma drenagem, com canaletas, enfim, gramar, taludes. Faltava uma série de coisas. Por isso nós não fizemos festa de inauguração. Mas eu acho que ninguém podia me tirar o direito de soltar foguete. Mas a obra depois continua. De tanto esforço, o trem ter chegado e apitou. Eu puxei a coisa lá, a buzina do trem, o apito, quando chegou em Cascavel. Mas esse apito está em algum lugar. Mário Pereira, hoje se fala muito na privatização da Ferroeste. Você é a favor da privatização da Ferroeste? Olha, privatizar a linha eu acredito que ninguém queira, porque durante todo o governo Álvaro se tentou fazer a Ferroeste através da iniciativa privada. Vocês se lembram disso? A Ferroeste foi constituída como empresa privada, mas não havia quem quisesse investir. Nós estávamos estudando uma forma de... Naquele tempo já existia moeda podre, não? Eu acho que sim, a TDA já existia, né? Mas com moeda podre não se constrói. Pode comprar depois de feita, mas construir e pagar o vendedor dos insumos, ninguém aceita essa moeda podre. Mas, veja bem, então o Estado, como a iniciativa privada não quis fazer, o Estado fez, porque é necessário para o Estado. Agora, pode até privatizar, não pode é dar, porque não quiseram fazer, não quiseram. Agora nós fazemos e damos, isso aí é crime. Mas a operação, eu acho que não só pode, como deve ser privatizada, a operação ferroviária. Vamos usar esses minutos finais do nosso programa para uma série de perguntas que nós tentaremos ser rápidos na elaboração e gostaríamos de ter a sua concisão na resposta. Vamos ser presidente do PMDB do Estado, mas nós temos uma eleição em Curitiba e, portanto, deve haver preocupação de sua parte. O PMDB tem alguns candidatos, ou pré-candidatos colocados. Vamos lá. A perguntar aos candidatos, Eduardo Requião. O que acha? É candidato. E se passar na convenção, será o nosso candidato apoiado por todos. Max Rosa. Também a mesma coisa. Elias Abrão. A mesma coisa. Todos a mesma coisa? Todos. E o Maurício Bruito? Também. Porque ganhar a convenção leva. O que eu posso, de forma muito concisa, dizer aqui é o seguinte: o PMDB em Curitiba terá candidato próprio. E o outro candidato? Coligação. Bom, coligação, o partido está aberto em Curitiba ou em qualquer município do Paraná para fazer. Mas a orientação do diretório estadual, que correu todo o Paraná,
é de que o PMDB lança candidato próprio, se possível, em todos os municípios do Paraná. A orientação é lançamento de candidatura própria. Aqui em Curitiba, candidato próprio, pode haver coligação, mas na cabeça... Candidato do PMDB na cabeça. Tem que ser, é definitivo. É isso que vai acontecer aqui. 15 meses de governo, mais ou menos. Qual é a sua visão da administração do governo Jaime Lerner? Dois contextos. O contexto de atração de investimento nesse cenário novo que se apresenta para o Brasil, em que os investidores estrangeiros estão chegando no nosso país. Eu acho que o Lerner se saiu bem no primeiro empate e vejo, com sinceridade, a possibilidade de ir bem. A administração do Estado está mal e não estou vendo perspectiva de melhorar. Governo Rafael Greca, em Curitiba. Olha... Esse já é o final. Acho que foi bom sob alguns aspectos, mas muita propaganda. Eu acho propaganda demais, assim. Faz uma obra no centro e faz propaganda inteligente. Mas é que a gente acaba, todos, eu acho, a população acaba vendo. Mostra uma obra no centro e diz que a prefeitura está investindo no bairro. A pessoa do bairro anda no centro, vê a obra e acaba achando que ela está no bairro dele. Propaganda desse tipo, acho que não é bem por aí que vai copiar. E o governo Fernando Henrique Cardoso? Olha, toca bem o plano real, mas se esquece da administração. É um governo, eu acho, solto. Vou dar um exemplo que fulmina, eu acho, no governo. O ministro da Saúde ter que ir para o parlamento atrás de dinheiro sem uma determinação do presidente da República com a saúde. Não há nada mais importante que educação é o atendimento à saúde da população num país injusto como o nosso. E o ministro está lá a pedir dinheiro de gabinete e o governo olhando a tomara que ele tenha sorte como se não fosse de responsabilidade do presidente. E a agricultura completamente solta. O país está aí quebrando em função da agricultura. Agora, tem as condições internacionais da agricultura em função da safra americana, favorecendo um pouco o Brasil no preço, mas a agricultura está boicotada pelos ministérios econômicos. Deputado Paz de Andrade, presidente do PMDB Nacional. Preferia o Goldman. Senador Roberto Requião. Prefiro não falar. Senador Osmar Dias. Estamos convidando para que ele venha para o partido, esperamos que venha, não devia ter saído, é um grande homem público, é um grande senador do Paraná. Expressão do seu partido, ex-presidente da República, presidente do Senado, senador José Sarney. Olha, o plano cruzado foi do Sarney, a gente não pode esquecer. O plano cruzado é que possibilitou todos esses outros planos. Como em Israel, teve aí mais de 10 planos econômicos, começou pelo primeiro. Quem teve coragem no início de fazer, pela primeira vez na história, o congelamento de preço foi o Sarney. Eu acho que é um ponto positivo. Não faz não tem as características que eu acho que precisa ter o homem público, de mais firmeza, mas ele conseguiu ser democrata no momento da transição, um momento muito difícil. O Sarney tem sido injustiçado. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Olha, a minha casa, eu fui 8 anos deputado, 2 vezes deputado. Tem excelentes deputados, tem deputados com características mais diversas, mas cumpre o seu papel. Movimento que nasceu e existe lá na sua região. Cíclico, levanta, desaparece, volta, o Estado do Iguaçu. Eu sempre fui contra, mesmo quando candidato a deputado estadual, precisando dos votos de Cascavel e região. Eu me colocava contra, pois ele é cíclico, sim, e hoje está bem em baixa. Mário Pereira, BR-376, que liga Curitiba a Joinville. Fala um pouco disso. Fruto a duplicação de um acordo feito com o governo federal, que, a exemplo da rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, em que o governo federal entrou com 75% e os estados com 25%, nós fizemos um acordo. O nosso 25% damos na frente. E agora não temos nada a mais que colocar recurso no contorno leste, na melhoria da estrada e no trecho que liga São Paulo. Foi um acordo com o governo federal que nós cumprimos e está aí, salvando vidas, a duplicação para Joinville. O que vai acontecer? Quais são os destinos do Paraná?
Olha, o Paraná é um estado que tem um povo fantástico, fruto da migração de gente de todo o país para cá, que tem uma posição geográfica privilegiada, pois tem Oceano Atlântico e fronteira com outro país, tem uma infraestrutura fantástica, tem o melhor porto do hemisfério sul do planeta Terra, com o Mercosul, tem tudo para ter, daqui para frente, um grande crescimento econômico. Nós chegamos ao final, mas queremos as suas últimas considerações. Olha, eu quero, antes de mais nada, cumprimentá-los por este programa que está trazendo pessoas aqui para serem entrevistadas, com um espaço grande de 1 hora, podendo trazer muita coisa interessante. Programa de grande audiência. Quero cumprimentá-los, quero cumprimentar a direção da televisão e agradecer essa oportunidade de poder aqui, eu afastado, sem cargo público, na direção do PMDB do Estado, poder novamente falar com o Paraná através da televisão. Ex-governador Mário Pereira, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter estado conosco. Nós vamos encerrando Sala Exclusiva dessa noite. No próximo domingo estaremos juntos. Uma boa noite. ZYB 415, canal 59, UHF. Televisão exclusiva. Curitiba, Paraná.